Se existe uma coisa que está intrínseca na agilidade, é a tal da adaptação. Não é intrínseca, não. Na verdade, a adaptação é a principal característica de um ambiente ágil. Qual que é o problema? O problema é o Zé Bonitinho, é a Zé Bonitinha, vamos falar assim, do bom agilista, que faz a adaptação que não serve para nada. A adaptação de colocar sujeira debaixo do tapete. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E você, se quer se tornar um agilista de resultado, tem que entender qual é o pilar da adaptação ao contexto e como enxergar essa questão de adaptação na ótica aí do agilista de resultado. Bem-vindo ao 6º episódio da série Pilares do Agilista de Resultado, essa série que está te preparando para a Operação Agile Coach, que já começa daqui a 2 dias, né? Depois da manhã, nós estamos online, ao vivo, com a primeira aula da Operação Agile Coach, onde eu vou te mostrar o passo a passo para você se tornar um agilista de resultado. A Operação Agile Coach vai acontecer do dia 28 ao dia 3 de setembro, 100% gratuito, 100% ao vivo, onde a minha missão vai ser te mostrar como fazer para gerar resultado de uma maneira prática, se tornando um agilista. Um passo a passo para você se tornar um agilista de resultado. Só que eu só vou fazer isso se você estiver disposto, né, a fazer a praticar, colocar em prática. Ou seja, se você não estiver disposto a vir e efetivamente colocar a mão na massa, não precisa vir. Não clica no link aqui embaixo, não clica, porque não faz sentido, que não vai ser um evento onde eu finjo que eu estou te ensinando uma coisa e você finge que está aprendendo, tá? Então, só clica aqui embaixo se você estiver disposto a querer fazer acontecer, tá? A minha missão vai ser fazer você gerar resultado e a sua é colocar em prática. Então, se isso fizer sentido para você, clica aí e bora para a Operação Agile Coach. E aproveita e já comenta aqui, sabadão, o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo? Melhor que Netflix? Pode falar, sou melhor que Netflix, fala que não é. Aí vamos que vamos pro nosso 6º vídeo aqui da nossa série Pilares do Agilista de Resultado. O que mais existe, né? Uma das coisas que mais acontece dentro de qualquer contexto ágil é a questão da adaptação e, óbvio, faz parte do contexto da adaptação. O que todo mundo não entende, o que o bom agilista, às vezes, ele confunde um pouquinho as coisas, é que a adaptação ela não está conectada a você mudar os métodos e práticas que você aplica. Já parou para pensar nisso, não? Que muitas das vezes você está lá, adapta o Scrum. Vamos tirar a retrospectiva, vamos tirar a Plane, porque a gente não usa Plane, que não sei o quê. Você está adaptando um método à prática. Quando a gente fala da agilidade, trazer adaptação, não é do método e da prática que você está aplicando, mas sim do contexto. Não sei se você já parou para pensar nisso. E muita gente faz o quê? Adapta o método e a prática para o quê? Para encaixar no contexto. E aí, galera, eu vou falar um negócio com vocês. É a pior coisa que você pode fazer, tá? A gente não adapta método, não adapta prática, a gente não faz essas coisas. Por quê? Porque métodos, práticas, como Scrum, como Kanban, como Safe, enfim, como tudo isso, já foram concebidos, né? Vamos assim, foram criados e testados em zilhões de contextos e em todos deram resultado. Por que só no seu não funciona? Será que o problema está no mundo? Não, o problema está aí. O problema está no seu contexto. Normalmente as adaptações, né, de contexto, principalmente o Scrum sofre muito essas adaptações do tipo, vamos tirar a planning. A gente não tem escopo para colocar a planning para rodar. Vamos tirar a planning. Aí você vai lá e tira a planning, tá? E eu não entendo qual é a relação da falta de escopo com não tem planning. Você deve estar pensando, se eu não tenho escopo, como é que eu vou refinar? Mas é tirar a planning que resolve o seu problema de escopo? Porque a pergunta é, você transforma um método no problema, né? Quando você faz uma adaptação dessa, você transforma um método no problema. O problema é que a minha planning nunca tem escopo. Beleza. E aí o que você faz? Tira a planning, né? Aí você tá aí com seu companheiro, com sua companheira, pega ela ou ele com outro no sofá da sua casa e troca o sofá da sua casa. É isso que você tá fazendo. Resolveu o problema? Não sei, talvez, né? A chance são que não. Mas o grande ponto é, para de culpar o método. O método não é culpado de você não ter escopo. Aliás, por que você não tira o refinamento, então? Se você não tem escopo, você não faz refinamento, né? Se você não faz refinamento, é porque você não tem escopo. E quem quer que deveria gerar o escopo? Quem quer que deveria criar as histórias, os itens, tudo para ser construído? É isso que você tem que pensar. Então, assim, o que no seu contexto está jogando contra a criação de escopo? A criação das histórias, o entendimento do backlog, o entendimento do produto, para você ter que tirar um rito. Então, assim, galera, o rito ele não sai. A culpa não é do método, a culpa é do contexto. Você que transfere ela para o método.
Por quê? Porque para você, ninguém marca a plane, ninguém vem, meu time não quer saber porque nunca tem as coisas prontas. Não vale a pena fazer a plane, não. Aí você chega nesse contexto. É o contexto o quê? É o contexto mais fácil, é o contexto mais simples. Então para de culpar o método. Se você está adaptando alguma coisa no seu contexto e essa adaptação ela passa por colocar a culpa no método ou na prática, provavelmente você está errado. Já te adianto, tá? Desculpa a minha sinceridade nesse sábado aqui, mas provavelmente você está errado, tá bom? E um ponto muito importante que você tem que entender. Como é que o agilista de resultado, então, busca isso? É exatamente pensando o contrário, tá? Uma das coisas que a gente tem que entender, e entender de uma maneira muito clara, é que o que precisa ser adaptado é o contexto. Então, quando algo não está funcionando dentro de algum método ou prática, por exemplo, vamos sair do Scrum, vamos pensar agora no Kanban. Quando você não consegue limitar a quantidade de trabalho em progresso dentro do Kanban, é o problema do limite do trabalho em progresso, do WIP? Não. O problema é do quê? O problema é do contexto que força que o WIP não seja seguido. Então, quando alguma premissa do seu método ou da sua maneira de trabalho está sendo quebrada, é porque algo no seu contexto precisa ser enfrentado. No caso do Scrum com a Planning, por exemplo, você precisa enfrentar o problema de não ter escopo, pronto. Você tem que ir lá no PO, o PO tem que ir para o refinamento, tem que fazer discovery, tem que começar, tem que acontecer. O PO não tem tempo, então tá aí o problema. O problema não é a Planning, o problema tá aí. E é ali que você tem que atuar. Você quer gerar resultado? É lá que você atua, né? Quantos times você conhece que tiraram a Planning, tiraram qualquer coisa e tiveram sucesso? Aí você deve estar pensando, o meu teve sucesso. Teve mesmo? Será que teve realmente? E o sucesso, o resultado que você gerou, seria melhor ou não se o framework estivesse rodando na plenitude? Agora eu te peguei. Então pensa muito nisso. A adaptação do contexto é o seguinte, tá? Você precisa entender que o contexto precisa ser adaptado àquilo. Putz, eu vou mudar o contexto? Não, você não vai mudar o contexto. Você vai fazer com que aquele contexto alimente o seu método de trabalho de uma maneira que ele funcione. Mas você não vai fazer isso dando porrada em ninguém, amarrando ninguém, sequestrando ninguém. Não. Você vai fazer isso gerando resultado. Pô, como assim, brasileiro, você não tem escopo? Você vai ter que ir lá e gerar esse resultado na mão. Você vai ter que ir lá e gerar... Se precisar no primeiro momento, você cria o escopo junto com as pessoas que estão ali. E só usa a validação do PO. Por exemplo, estou dando um exemplo esdrúxulo aqui. Mas você precisa forçar que isso aconteça. Nem que para isso você tenha que fazer isso acontecer. Pô, mas se eu fizer uma vez, eu vou fazer todas as vezes. Se for necessário para você ter resultado e para o seu time ter resultado, às vezes vai ser necessário você fazer isso. Às vezes aquele contexto pede isso. E essa é a adaptação ao contexto, não do método. Pegou do contexto. Exatamente. Então, um grande ponto que você tem que entender é o seguinte: se algo dos meus métodos de trabalho estão sendo, vamos falar assim, estão sendo quebrados com recorrência, é porque algo no meu contexto precisa ser enfrentado. E aí, quando precisa ser enfrentado, precisa ser entendido, precisa ter um plano de ação, precisa fazer aquilo acontecer de qualquer maneira. Tá tremendo a câmera aqui. Precisa fazer aquilo acontecer de verdade, sabe? Antes de mudar um método, o que não deve acontecer, olhe para o seu contexto. O que no meu contexto está fazendo isso acontecer aqui dentro? Por que as histórias não estão ready? Por que o meu time não consegue respeitar a quantidade de trabalho em progresso? Por quê? O que está acontecendo? E aí aí você vai achar o seu campo de atuação. E é ali que você tem que atuar. O agilista de resultado, ele atua ali porque ele sabe que o método vai funcionar. Então você tem que preservar o seu método de trabalho. Você tem que blindar o seu método de trabalho. E como é que você vai blindar o seu método de trabalho? Na primeira aula a gente falou sobre isso. Primeiro episódio da série a gente falou sobre isso. Visibilidade. Vai lá, assiste a primeira aula de novo. Tá vendo os pilares? Agora eles começam a se conectar. Agora não, eles se conectam o tempo inteiro. Então você precisa entender que não é o método que muda, e sim o seu contexto que precisa ser enfrentado, tá? É assim que o agilista de resultado vai trabalhar, é assim que você vai pensar e é assim que você vai atuar, principalmente com tudo que eu vou te entregar na operação de Agile Coach na semana que vem, tá bom? Lá eu vou te entregar técnicas práticas até para você enfrentar o seu ambiente. Você vai ver, vai ser épico. Já clica aqui embaixo, tá na descrição, se cadastra e bora para a operação de Agile Coach. Amanhã, último episódio, season finale da nossa série Pilares de um Agilista de Resultado. Comenta aqui embaixo, me fala o que você está achando dessa série, se está agregando, se não está agregando, e vamos que vamos.